O lance é o seguinte, o fotógrafo ele tem que ter um olhar treinado, né? A gente tem que ter um olhar treinado. Por exemplo, quando eu cubro política, eu não tiro a máquina da cara, porque eu sei que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Então, cobertura presidencial, por exemplo, eu estou aqui conversando, porque a galera, sempre quando a gente se encontra, todo mundo junto na pauta, a gente fica conversando. Mas eu converso com o olho na máquina, porque eu sei que a qualquer momento pode acontecer uma coisa, como aconteceu com a queda de Lula, e só eu estava preparada e fiz. Porque essas coisas acontecem muito rapidamente. E no milésimo de segundo você perde a foto. Entendeu? Então assim, eu chego no local, eu tô totalmente, eu posso até estar conversando aqui, brincando com você aqui, relaxada. Hoje eu tô aqui porque eu tô dando matéria, mas eu normalmente eu tô olhando. Mas não é um estado de tensão muito grande, não, Margarida? Isso Não sei, não tranquiliza grande. Isso já é o normal. Você não se tranquiliza nunca, né? Não, eu sempre falo, é o silêncio que precede o esporro. Antes da fotografia, é o silêncio que precede o esporro. Eu tô sempre tensa. Sabe, eu estou sempre ali. Sabe? Enquanto eu não acho que eu fiz a foto daquela pauta, eu não relaxo. Eu estava com você nesse dia lá de Lula. A gente estava lá no palanque, coisa e tal, você estava se esperando. Aí Lula entrou e você estava nesse esquema, só de olho nele. Aí você disse que foi uma foto difícil de fazer, porque tinha muita bandeira pela frente. Era longe, né? Exatamente. A lente precisava ser clara, porque senão você não conseguia. Exato. E aí você estava acompanhando, na hora puxaram ele caiu. Não, o que acontece é o seguinte, você vê, né, na cobertura presidencial, antes de Lula, a gente sempre fotografava presidentes, até eu já cheguei a fotografar presidente de grande angular. Com Lula, a partir de Lula, ou você tinha uma 300 ou você não conseguia fazer o cara, entendeu? Porque a imprensa sempre de longe, eles nunca... E nesse dia, então, botaram o palco muito longe, o palanque para a imprensa muito longe. O praticado estava longe. O praticado estava longe e a gente... E muita bandeira, porque a CUT, o movimento sindical, todo com aquelas bandeiras, né? E fora isso, balão, as mãos, celular, muito celular, entendeu? Então, quando o Lula entrou, acabou a conversa, não tem mais conversa, porque ele está entrando, a máquina está na cara. E os colegas todos ali, a gente conversando e tal, e eu conversando com a máquina na cara. Aí eu percebi, quando ele entra, ele foi abaixar para falar com alguém. Eu acho que alguém deve ter puxado ele. Isso foi isso. E ele caiu. E eu fiz a sequência toda, em questão de segundos, porque... Doente, porque as bandeiras faziam assim, ó. Então saía foto focada, saía Nesse tipo coisas loucas. de cobertura, você só trabalha com múltiplo disparo? Sempre. Entendeu? Futebol também, sempre. Também. Entendeu? É onde eu sempre falo. Eu sempre falo que eu não sou fotógrafa. Eu sou uma fotógrafa de movimento. Onde está acontecendo a pauleira é aí que eu gosto. Entendeu? Principalmente polícia. Eu amo fazer polícia, mas não polícia de delegado, polícia de pau comendo. Porque nessa hora. Né? É nessa hora, entendeu? É assim, todo mundo tem medo? Tem, eu também tenho. Mas eu tenho uma coisa que eu aprendi, eu não deixo o medo me paralisar, entendeu? Então, e eu tô sempre com a máquina em high. Porque você não pode dar mole. Se você faz uma aqui e outra ali, você perde o que está acontecendo no meio, que pode ser a grande foto. Entendeu? Como é que você começou na cidade de fotografia? Você fazia o que na vida? Como é que entrou? Não, seguinte. Meu irmão é fotógrafo, Nilton Souza. Já era fotógrafo, Já era antes de fotógrafo. você ser fotógrafo. Então, na verdade, eu cresci sendo praticamente um assistente dele, porque a gente tinha um laboratório preto e branco em casa, ele montou um laboratório preto e branco em casa. Nessa época,
eu fui crescendo e também, além de ajudar ele no laboratório, eu era modelo dele. Ele fazia muito publicidade, na época fotografava para publicidade. Eu fiz alguns comerciais. De TV, foi? Não, de fotografia mesmo, jornais, revistas, tal. Então eu era modelo e ajudava ele nas revelações em preto e branco em casa. Comecei a fotografar junto com ele e ele me deu de presente a primeira máquina, que foi uma Camil, uma Pentax Camil, na época analógica. Estamos falando da década de 80, 70? 70, 80. Começamos em 70, depois passou a década de 80 e tal. Aí comecei a fotografar e comecei a tomar gosto. Aí saí da frente das câmaras para trás das câmaras. Comecei a fotografar. E você não tinha pensado em ser alguma outra profissão? Não, aí quando eu fui fazer vestibular, eu queria fazer jornalismo. Só que eu pensei, gente, eu vou aprender fotografia lá no jornalismo e eu já sabia que o curso tinha deficiência na história do fotojornalismo. Então eu falei, pô, eu tenho meu irmão que é meu mestre, já aprendi o que eu tinha que aprender em fotografia. Não, aprender, vírgula, porque até hoje e sempre eu vou aprender. Mas na época eu achava assim, o básico eu já tenho, então eu vou fazer filosofia, porque eu gostava muito de ler. E aí eu fiz filosofia e me apaixonei pelo curso de filosofia. Mas aí surgiu uma vaga de repórter fotográfico no Correio da Bahia para tirar as férias de Sônia Carmo. Isso era 1º de março de 1982. Eu fui tirar as férias de Sônia Carmo. Aí passei um mês fotografando, quando Sônia voltasse eu teria que sair. Só que o pessoal adorou meu trabalho. E aí falou, olha, a gente está precisando de outro fotógrafo. Você quer assumir aqui, quer ficar? Eu falei, quero. E aí eu já estava contaminada pelo vírus do jornalismo, né? Então eu assumi e virei repórter fotográfico do Correio da Bahia. Mas era diferente? Ela voltou e ficamos eu e ela. Era diferente a foto que você fazia com seu irmão e o repórter fotográfico? É uma coisa diferente. Totalmente diferente, porque com meu irmão é muito perfeccionista, ele é virginiano, daqueles assim que a gente às vezes virava a noite no laboratório fazendo fotos assim grandes e tal, e ele olhava assim, tinha um ponto que ele falava, não presta, aí lascava e tal. Quando eu entrei no foto, e eu, pelo amor de Deus, ele lascava a foto, não, vamos fazer de novo e tal. Meu irmão é muito perfeccionista. E quando eu entrei para o jornalismo, ele falava para mim, como você vai fazer fotojornalismo? Antes fotografia, você não tem qualidade, não sei o quê. Porque com ele eu aprendi a qualidade, eu aprendi a técnica e a coisa da qualidade nas imagens. Porque ele precisava de fotos com muita grande resolução e precisas, né? Com grandes ampliações. Exatamente. E no jornalismo era a notícia. Porque às vezes você chegava num lugar para fazer uma foto e não tinha luz, não tinha a menor condição, e você não podia voltar para a redação sem a foto. Então você tinha que dar um jeito. Que às vezes não mostrava a qualidade técnica da fotografia, mas tinha o conteúdo jornalístico que era o que interessava. Entendeu? Então eu falei, mas eu me apaixonei. E aí eu segui pelo jornalismo. A partir daí eu segui pelo jornalismo, virei jornalista. O que lhe encantou foi essa história do próprio jornalista, né? Que ele se encanta com... É um emprego que você não sabe o que vai acontecer no dia que você vai. Todo dia exatamente, cada dia é uma coisa diferente. Eu sempre falo que, por exemplo, eu jamais seria editora, de editora de fotografia no jornalismo. Porque eu sou feliz na rua apertando o dedo, sempre falo isso. Porque hoje eu estou numa favela, amanhã eu estou com o governador, depois da manhã eu estou num show de Ivete. Então, essa diversidade, essa coisa de cada dia ser uma coisa diferente, isso me encanta, entendeu? E poder ir lá e vencer o desafio, trazer a foto para o jornal. Mas o fato é que as circunstâncias lhe levaram para você trabalhar com jornalismo esportivo. Né? Porque aí, isso foi uma ideia de Antônio Santos, o editor do Jornal da Bahia, que na volta para o Jornal da Bahia, de uma das vezes que eu já tinha saído, eu fiquei... Na época as pessoas gostaram muito do meu trabalho, eu estava no auge da carreira, então eu saía de um jornal para outro, nego dobrava meu salário e eu ia. E aí Antônio Santos, uma dessas aí, me chamou e falou, olha, vamos fazer esporte, eu quero você no esporte, uma mulher no esporte. E eu fiquei... Foi inovação, foi a primeira vez, né? A primeira vez. Me deu um frio na barriga, porque eu falei, poxa, o esporte é diferente de tudo que eu já fiz. Mas aí eu adoro o desafio.
E era mais um desafio que eu sabia que eu tinha que vencer, eu tinha que provar aquilo, não para os outros, para mim, que eu era capaz. Ali é minha casa. Gosto Você se especializou em jornalismo esportivo, eu tenho que ficar aqui. Como é que foi? Porque... Na segunda vez que eu volto para o Jornal da Bahia, era Antônio Santos, o editor. Ele falou, Margarida, eu estou lhe chamando, mas eu quero que você faça futebol. E isso foi um choque, né? Deu um frio na barriga, porque futebol era uma coisa, naquela época não era digital. Mas é porque tinha uma vaga só em futebol? Não, ele... Por que ele achou que você dava futebol? Ele achou que porque eu sou muito... Acho que é porque eu sou muito agitada e tal. Agitada. Aí ele falou, ó, vai fazer futebol. Eu falei, você topa, é um desafio. Aí eu pensei, meu Deus, eu não sabia nada de futebol, não sabia nem que era pênalti, eu não entendia. Eu torcia pelo Bahia, mas era só isso. Aí eu falei, mas Antônio, naquela época as máquinas eram analógicas, né? Então foco, diafragma, tudo, velocidade, tudo era manualmente. E você tinha que ser muito... Eu falei, mas eu nunca fiz futebol, é uma coisa... Tanto que os fotógrafos de esporte de jornal é 1 ou 2, 3 no máximo, é uma coisa mais especializada. E eu falei pra ele, mas eu nunca fiz. Ele, mas topa ou não? Aí eu falei, topo. Já gostei daquela coisa nova, sabe? E aí eu comecei a fotografar tudo que eu era baba, não sei o que, pra pegar. Aí, o primeiro dia foi no Bahia. Foi no treino do Bahia. Mas você já era assim tão fanática nessa época? Eu gostava, sempre gostei. Aí fui ver, quando eu cheguei lá era Titio Fantoni, lembra de Titio, né? Então eu entrei e aí eu falei pra ele, boa tarde, era a única mulher lá. Eu sou repórter fotográfica do Jornal da Bahia e a partir de agora sou eu que vou fazer o esporte. Ele olhou pra mim assim, de cima a baixo, tipo assim, você pensa que você é quem? Se você vai fazer, você faça logo aí agora, porque os jogadores estavam todos sentados no campo, naquela época a gente entrava no campo, né? Aí faça logo, porque quando começar o treino você não vai fazer. Eu falei, como é que é? Aí eu falei, ele não tá entendendo, mas aí eu fiquei calada. Eu tinha que fazer uns bonecos mesmo, aquelas fotos fechadas, que a gente sabe, os jogadores sentados, eu comecei a fotografar assim. Quando eu comecei a fotografar... E você não conhecia o esquema de que na hora do treino tinha que sair, não? Não, eu conhecia, isso aí eu sabia que eu ia ter que sair, mas eu fui me apresentar pra ele, porque a partir daquele dia eu estaria ali todos os dias. Aí eu deixava geral pra ficar só no esporte. Aí... Eu comecei a fazer umas fotos assim dos jogadores, ele aí começou a fazer umas piadinhas de loja comigo. Machista? Sabe assim, tipo, entendeu? Uma menina e tal, só que naquela época eu era muito menina. Aí eu olhei pra cara dele assim, sabe? Eu falei, pô, aí os jogadores começaram kkk, eu falei, eu tenho que ter alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Porque se eu não fizer, eu não vou ser respeitada nisso. Aí eu parei assim, sabe? Eu olhei, e naquela época a Titio Fantoni tava com a bola toda. Eu parei, olhei pra cara dele e falei assim, ei, você tá na profissão errada. Ele olhou e fez, como é que é? Eu falei, você tá na profissão errada, você tinha que estar no picadeiro. Todo mundo tá dando risada, velho. E seu time aparece graças a isso aqui. Aí mostrei a máquina pra ele. Ele olhou pra... Ele ficou pasmo, ele falou, ninguém acreditou, todo mundo, aquele silêncio sepulcral. Aí, no outro dia, todas as televisões reportaram, inclusive o jornal saiu com a matéria em grande, Titio Fantoni desrespeita repórter fotográfico. Cara, outro dia eu cheguei no Bahia, todo mundo me tratando super bem, sabe? Aí, a partir daquele dia, aquilo ali foi ótimo. Porque dali todo mundo percebeu que eu não estava ali de brincadeira, que eu era profissional e estava ali para fazer um trabalho. Eu não era uma mulher no esporte, não tinha sexo. Era um profissional, entendeu? Então foi ótimo. Eu passei um ano e tanto que eu não falava com ele, nem ele comigo. A gente não se dirigia um para o outro. Mas deixava você entrar nos locais? Não, eu tinha que entrar. Ele não podia proibir. Eu era a repórter fotográfica de esporte do Jornal da Bahia. Aí um belo dia eu volto no campo, quando eu vou entrando no campo, ele estava fazendo o treino, ele aí para o treino e olha pra mim e faz, ei! Aí eu falei, o que é que você quer? Assim, ele aí fez assim. Nesses termos? Ele fez, você está linda, assim, aí ele fez, você está linda, se eu fosse jovem, eu ia casar com você. Eu falei, eu não queria namorar com um velho igual você. Aí ele fez assim, vamos fazer as pazes. Eu falei, vamos! Aí ele veio, me abraçou, eu abracei ele, nasceu uma amizade linda, porque a partir daquele dia ele foi assim a pessoa mais gente boa comigo que você pode imaginar, sabe?
E isso foi bom pro Vitória, pra tudo, porque todo mundo percebeu que não podia mexer comigo. Era aquela loura do cabelão que entrava na coisa, então não podia mexer comigo. O começo foi difícil, mas depois foi uma beleza. Mas aí ele foi ótimo, e aí a gente se abraçou, ele ficou... Aí, inclusive na época, a rádio me chamou pra comentar o Bahia. Sério? Eu tentei comentar o Bahia. Que rádio foi, você lembra? Foi a Bandeirantes, eu acho, na época, com Juarez. Aí eu comentei umas vezes, mas eu não dou pra isso. Aí, Titio Fantônio não ia em rádio nenhum. Aí eu fiz o convite a ele, ele foi. Ele falou, como é você, eu vou te prestigiar. E foi pra banca pra poder. Ele foi saiu e foi lá pra poder ser entrevistado por mim. Olha que legal. Ele era um amor, sabe? Eu me arrependi tanto depois do que eu fiz com ele. Mas se eu não fizesse aquilo, acho que aquilo aconteceu. Acho que Deus escreve, é o que fala, né? Que escreve sempre tudo muito certo. Aquela coisa toda aconteceu para que as pessoas entendessem que ali era uma profissional, entendeu? Aí, resultado, eu fotografei o Campeonato Brasileiro, que estava começando, e eu fotografei 6 meses do Campeonato Brasileiro e saí com a primeira exposição de futebol na Bahia, que foi o Balé da Fonte. Você lembra que ano, mais ou menos? Que década? Foi 86. 86. Aí, velho, poxa, aí a Globo gostou tanto, o Washington fez uma matéria linda para mim. E saiu, e saiu nos 4 jornais da Globo com chamada de Léo Batista, hein? Fotógrafa da Bahia, faz exposição. Pronto. Mas isso aí despertou a ira dos meus coleguinhas que não queriam de jeito nenhum uma mulher da família. Eles já não gostavam de mim, porque naquela época os fotógrafos eram mais antigos. E eu cheguei cheia de técnica, cheia disso daquilo, porque eu tive um grande mestre, que era meu irmão. Então eu sabia fazer as coisas. E aí... Poxa, aí os coleguinhas começaram a torcer o nariz pra mim, mas hoje... Mas torcer o nariz a ponto de mexer com você? Não, tinha coisas, conhece, não, né? Faziam coisas horríveis. Não vou lhe mentir, eu não posso negar isso. Mas eu tive foto, que porque assim, trabalho. a partir daí, por exemplo, aí o Correio me chama, a Tribuna me chama, vai fazer só futebol. Depois o Correio da Bahia de novo, só futebol. Eu fui a única que ia de um jornal para outro só para fazer futebol. E aí, o que acontece? Eu tive foto minha desfocada em ampliador para não sair na primeira, acredite. Só que eu fui criada dentro de um laboratório preto e branco, do meu irmão. Eu sabia revelar preto e branco como ninguém. Então, quando eu bati o olho, eu cheguei no jornal um dia, fiz um gol belíssimo, foi do Vitória, inclusive. Quando eu cheguei no jornal, que eu botei o olho, eu falei, por que minha foto não está na primeira? Aí desce o chefe da fotografia, olha, a sua foto está desfocada. Eu falei, quero ver. Quando ele me pega a foto, que me mostra o desfoque, que eu bati o olho, eu falei, aí eu não falava mais com ele. Eu fui para o editor-chefe, na época, falei para ele, olha, eu preciso da sua autorização para ir no laboratório revelar essa foto. Margarida, sua foto está desfocada. Eu falei, tá não, eu quero fazer. Aí ele, eu fui pro laboratório e revelei a foto estava focadíssima, maravilhosa. Eu falei, olha aqui o que você perdeu de dar na primeira. E a partir daí você passou a revelar, não, né? Ou não, passaram a não fazer essa sacanagem? Não, por exemplo, o Jornal da Bahia você só revelava filme. Os outros jornais você não revelava nada. Sim. Entendeu? Aí, nessa época, aí o editor chamou o chefe da foto, deu um pega pra capar no jornal que você precisava ver. A partir daí, eu fiquei com mais moral, né? E aí foi. Hoje em dia, esses fotógrafos todos que me sacanearam muito na época são todos meus amigos, me amam, eu amo eles. Eu perdoo, porque eu também não guardo nada. Caso do Fantônio, eu tô contando essas histórias aqui, mas eu não guardo absolutamente nada de ninguém. Eu abraço todo mundo, sacou? Perdoo, acho que a gente tá aqui, é isso mesmo. Entendo a situação deles na época, porque eu comecei a ganhar todos os prêmios que tinha e eles começaram a ficar assustados com aquilo. Porra, uma mulher vem aqui, ela pensa que ela é quem? Mas é uma Eu coisa... entrava na Fonte Nova e a torcida toda gritava meu nome. Chegou a ter essa moral com a torcida? Não. A do Bahia, ou as duas? Não, as duas. Inclusive, o maior prêmio que eu ganhei no esporte, na verdade, que não tem preço, esses prêmios aí pra mim não significa nada. A maior foi quando... Foi 88, 89, não lembro, a Copa América. Eu estava cobrindo a Copa América e eu tive um problema de um pseudocisto no pâncreas. E eu fiquei 2 meses no hospital. E tive que sair da Copa América. Olha o que aconteceu, que fantástico. Eu saí, fiquei... Aí todo mundo deu, os jornais deram, a repórter fotográfica, Margarida, estava passando mal e tal. Quando eu saí do hospital, eu disse, teve um Bavi na Fonte Nova. Aí eu disse pra minha mãe, mãe, eu vou assistir esse jogo amanhã. Não vai, você não pode ainda. Eu falei, vou. Eu tenho que ver esse jogo. Eu prometo que eu não vou fotografar, mas eu vou. Eu estava afastada do jornal. Estava de licença.
E aí vim, quietinha, sem equipamento fotográfico. E vim e sentei na torcida, na cadeira numerada. Eu fui para a cadeira numerada porque eu não podia nem estar junto da torcida. Estava me reabilitando. Rapaz, quando eu sentei na torcida, você acredita que a Fonte Nova inteira... Me descobriram. A Fonte Nova inteira gritava: Margarida, volta, velho. Quando as pessoas começaram a levantar e aplaudir, eu comecei a chorar copiosamente dentro dessa Fonte Nova. Eu chorava horrores, Se entendeu? eu visse o pessoal do rádio começou a comentar também, ó, Margarida tá Aí aí. todo mundo começou a comentar. As pessoas... Quem descobriu foi um torcedor que me viu. Margarida, quando é que você volta? Aí todo mundo começou a falar, o rádio começou a falar. Eu comecei a chorar muito. Pra mim, esse foi o maior prêmio que eu já tive, porque eu vi as duas torcidas bater palma e chamar pelo meu nome, sabe? Aquilo, É a consagração. isso não teve preço. Mas aquele episódio do ingresso, me conte aí como é que foi. Ah, sim. Era a reabertura da Fonte Nova. Agora, isso é bem recente. Fez 5 a 2. Agora. Bahia tomou, não Sério, foi? aí vamos mudar de conversa? Tá, tudo bem. Não, na verdade foi o seguinte, as pessoas dormiram na fila para comprar Houve uma ingresso. expectativa grande, Na né? reabertura agora da Arena, agora a Arena Fonte Nova. E era uma expectativa enorme, eu estava no jornal, o jornal mandou eu vir, isso já era meio-dia praticamente. E eu cheguei aí, quando eu cheguei, tava aquela fila e tal, eu vi que tava a confusão toda, onde estavam todos os repórteres, a imprensa inteira estava voltada para essa confusão. E eu cheguei e falei, não, tem alguma coisa errada. E sabe aquela coisa do faro, jornalista, você sabe bem que você conhece. Quando eu olho para o lado, eu vi os funcionários da Fonte Nova vendendo ingresso para o pessoal que estava na fila. Eram cambistas Eram- da própria Fonte Nova vendendo. Exatamente, eram funcionários da obra, né, e tal, da Fonte Nova. Resultado, quando eu vi aquilo, eu fiquei louca, eu virei a máquina, comecei a fotografar, tinha uma estrutura de metal, eu subi nessa estrutura, pedi inclusive ajuda para um rapaz, ele me deu para me segurar, porque não tinha muito onde me segurar. Aí encostei assim no coisa e comecei. Aí eu fazia de um lado o pessoal vendendo ingresso e do outro a confusão, porque eu tinha que levar a confusão pro jornal. Sim. E eu fui a única pessoa que vi isso na hora, fotografei, levei pro jornal. Chegou no jornal, falei pro jornal, ó, só eu fiz essa matéria, porque logo depois a confusão foi dispersada e eles pararam de vender. Mas já tinham vendido muitos, porque eu fiquei lá um tempo suficiente para ver aquilo e fotografar. Falei pro jornal, o jornal aí achou que a matéria principal era a confusão, que eu também tinha feito, Da mas fila, né? a fila e lá, tal. Não, a polícia estava jogando bomba Gás. de gás porque eles estavam querendo invadir, porque dormiram na fila, né? Resultado, o menino do online do jornal sacou que a matéria realmente não era essa, que aquela ali todos os jornais iam dar. Era o cambista da própria Era o Fonte cambista Nova. da própria Fonte Nova. E aí solta no online. Quando solta no online, Repercutiu nacionalmente, todos as os agências jornais, compraram. todo mundo, e saiu em tudo quanto é lugar. E foi uma coisa assim, logo depois a Fonte Nova manda uma carta pro jornal dizendo que o pessoal todo que estava fazendo aquilo estava Em demitido. função das provas. Em função que das a provas. fo- Porque a fotógrafa a conseguiu. foto mostrava exatamente o cara dando dinheiro, o cara dando ingresso. É uma sequência. É uma sequência de fotos, entendeu? E isso foi uma foto muito comentada, foram as fotos muito comentadas. Esse Agora episódio. você esteve na tragédia do fechamento da Fonte Nova, no dia que Tive. fechou também, né? Tive Você estava e aí. tenho fotos marcantes daquela época. Eu tenho Você estava toda no a meio da cobertura. confusão? Você não chegou a correr perigo nessa hora, não? Porque Não, foi um tumulto grande, né? o que aconteceu foi o seguinte, quando eu percebi que quando teve o pênalti, eu corri para Bamor, porque acontece o seguinte, naquela época não era 60 mil, era 100 mil dentro da Fonte Nova. Não tinha. Eu estava fazendo um ensaio completo da Fonte Nova, inclusive os 100 mil que estava dentro e mais uns 60 do lado de fora, que eu peguei o pessoal do lado de fora, eu peguei toda a cobertura daquele dia. Então o que acontece? Eu aí, quando eu percebi, eu falei, poxa, vai ter o pênalti, a grande foto vai ser a Bamor jogando as camisas para cima e tal, e subi correndo e esperei o pênalti. E vou lhe dizer, Quer dizer, eu foi um estava... pênalti no final da partida que beneficiava o Bahia. Se tivesse o Exatamente, pênalti- exatamente. Não teve cobrança de pênalti, não. Foi um pênalti mesmo normal da partida. É um pênalti da partida. Sim. Aí o que acontece? Eu fui para o exato lugar onde aconteceu a tragédia. Eu estava ali. Eu subi num degrau mais alto assim e esperei a foto, Você esperei estava Nonato. fotografando lá. É, Sim.
Esperei Nonato bater o pênalti, que eu falei, aqui vai ser a grande foto. Entendeu? Só que a mão de Deus segurou a perna de Nonato e ele não fez aquele gol. Porque se ele fizesse aquele gol, eu não estaria nem aqui para conversar com você. Se ia ser metade da Fonte Nova. Ia cair todo mundo, porque a torcida estava ensandecida. E tremia tanto que eu fiquei com medo. Eu falei, não, isso aqui tá tremendo demais, eu vou descer. E aí, nessa hora, como não teve o pênalti, as pessoas baixaram, eu fiz a foto. Que essa foto rodou também todos os jornais do Sul. É a Fonte Nova apinhada, assim. A apinhada com a bandeira do Bahia assim do lado e no campo, Nonato batendo o pênalti. Então, o que acontece? Nessa hora, eu peguei de cima, morrendo de medo, porque tremia tanto, Biagio, que eu desci. Logo depois, acontece a tragédia. Isso aconteceu com, acho que foram 7 pessoas, né? Porque ele não fez o pênalti. Se ele batesse o pênalti... As pessoas estavam saindo ali, foi quando terminou o jogo, o pessoal começou a comemorar, mas não com tanto entusiasmo como se fosse o pênalti. Entendeu? Mas ali tremia muito, não foi pouco, eu fiquei com medo. Eu falei, não vou ficar aqui. E aí desci para terminar de fazer o jogo. Entendeu? Nisso acontece isso. É uma curiosidade que eu tenho para os fotógrafos. Vocês sofreram muito, quer dizer, positivamente, né? Vocês gostaram dessa mudança de filme para digital? Porque você olha a foto na hora, né? Olha, para o jornalismo foi a melhor coisa que poderia acontecer. Eu me lembro que quando eu comecei no jornalismo fazendo futebol, eu viajava para o interior. Eu só podia fazer 15 minutos do jogo, corria para o hotel, e aqueles banheiros pequenininhos do interior, eu transformava no laboratório, fazia aquilo ali, revelava rapidamente e depois ia para a máquina de telefoto passar aquilo. Chegava cheia de ruído, às vezes a ligação caía, pá, você tinha que começar tudo de novo, era um inferno. Hoje em dia eu estou na Fonte Nova, aperto um dedo aqui e minha foto está para o mundo. Entendeu? Então o digital realmente foi melhor. Inclusive agora com essas novas câmeras digitais, a gente já superou o analógico milhões. Uma câmera analógica, ela registra 5.400 e poucas fotos. Uma digital, estou falando de uma câmera digital boa, vai para acho que 14 milhões ou 16 milhões de cores. Então não tem nem o que falar, a digital realmente superou a analógica. Sim, qual seria então o conselho que você dá para os nossos fotógrafos, já que você é professora também? É esse negócio, o cara tem que estar sempre ligado, fora da pauta, quando você vai para uma pauta que você tinha falado. Você está falando de fotógrafo e jornalista, de repórteres fotográficos. Eu tenho que falar para eles o seguinte, você realmente tem que estar ligado, você tem que ter faro. Porque muitas vezes você está numa pauta e às vezes todo mundo acaba, a pauta sai, já aconteceu comigo, de estar numa pauta, tá todo mundo ali ligado na foto, papai, e acabou o acontecimento, aí todo mundo sai e alguma coisa diz para mim, volta. E eu volto e pego a foto que ninguém pegou e é a foto da capa. Mas isso é um dom, como é que... É o fantasminha, o diabinho que lhe fala isso? Eu prefiro dizer que é um anjo. Você precisa também de muito vigor físico para fazer foto de esportes, né? Você precisa correr, precisa de um lado para outro. A vida inteira eu fiz capoeira, taekwondo, jiu-jitsu e atualmente... Você está em forma? Atualmente eu faço Kung Fu e Tai Chi Chuan. Kung Fu eu já faço há muito tempo, porque todo repórter fotográfico precisa de uma luta pessoal. É? Porque o quê?